Eu vou começar sendo muito direto com você. Poucas coisas mexem tanto com o ego de nós homens quanto falhar na cama. Não é apenas uma ereção que não veio, não é só uma ejaculação que aconteceu antes do que a gente queria. É o que isso representa na cabeça de nós homens. Muitos homens associam desempenho sexual com o valor pessoal. Quando falham, sentem que perderam algo maior do que o momento. Sentem que perderam o controle, a potência, a identidade. E o que quase sempre acontece depois? Silêncio. O homem não fala, não pergunta, não vai investigar, ele apenas guarda para si. E quanto mais guarda, mais a insegurança cresce. Hoje, eu quero que você entenda duas coisas. Primeiro, você não está sozinho. E segundo, recuperar a confiança não é só possível, é necessário para você. E isso começa entendendo que a saúde sexual é parte da sua saúde global e também da saúde do seu relacionamento. Vamos tirar um peso das suas costas? Todo homem já falhou em algum momento. Ereção não é um botão automático. Ela depende de um equilíbrio entre o sistema nervoso, hormônio, circulação e estado emocional. Se você está sob estresse, preocupado com o trabalho, problemas financeiros, conflitos no seu relacionamento, ou simplesmente está cansado, o seu corpo pode não responder como você gostaria. Uma falha isolada é normal, é fisiológica. O problema começa quando você transforma um evento pontual em um rótulo que fica para sempre com você. Quando você passa a pensar, eu tenho um problema, eu não sou mais o mesmo, eu vou falhar de novo. É aí que começa o ciclo perigoso. Depois da primeira falha, você não entra mais relaxado na próxima relação. Você já entra em estado de preocupação, de vigilância. E aqui está o ponto técnico importante. A ereção depende do sistema nervoso parasimpático, que é ativado quando você está bem tranquilo. Mas a ansiedade ativa o sistema simpático, que é o de fuga e luta. O corpo entende que você está sob alguma ameaça. E quando o corpo entra em modo de defesa, ele não prioriza a reprodução, prioriza a sua sobrevivência. Resultado, a ereção vai falhar de novo. Você começa a se observar demais, testa a rigidez o tempo todo, sai do momento e entra na própria cabeça. O medo de falhar vira a causa da sua falha. Isso sim é disfunção erétil psicogênica e é mais comum do que você imagina, tá? Mas aqui entra um ponto que é fundamental. Quando isso não é tratado, começa a afetar não só o homem, mas afeta o casal também. Quando a saúde sexual começa a falhar, o homem não conversa. A parceira percebe aquilo. Ela pode interpretar até como um desinteresse da sua parte. Pode interpretar como uma falta de atração sexual. Pode interpretar como um distanciamento seu. E o homem, com vergonha, evita esse assunto. Ou cria uma história. Isso acaba começando um ciclo silencioso de tensão. A intimidade diminui, a conexão enfraquece e o casal começa a se afastar. A saúde sexual em dia não é apenas sobre prazer, é sobre vínculo. Um relacionamento saudável inclui intimidade saudável, sim. Negligenciar a saúde sexual impacta na sua autoestima, na segurança emocional e também na estabilidade do casal. Agora, nós precisamos falar de responsabilidade. Se as falhas começam a ser frequentes, progressivas, principalmente depois dos 40 anos, você precisa investigar isso, tá? Função erétil pode estar ligada a alterações vasculares, hipertensão, colesterol elevado, diabetes, resistência insulínica, testosterona baixa. O pênis, ele é um órgão vascular e se a circulação não está adequada, a ereção diminui. Ignorar isso é negligenciar a sua saúde. Muitos homens mascaram o problema com uma medicação comprada, sem orientação, ou simplesmente evitam as relações, falando que está com aquela falta de vontade, falta de apetite sexual. Mas muitas vezes não é falta de desejo, é medo. E aqui eu preciso ser muito claro com vocês. Procurar um médico especializado em saúde sexual masculina é um ato de maturidade do homem. Avaliar hormônios, metabolismo e função vascular pode
evitar que o problema se torne crônico. Depois de uma falha erétil, alguns homens desenvolvem ejaculação precoce. Isso acontece porque entram em estado de alerta e aceleram inconscientemente. Outros relatam a queda no desejo, mas em muitos casos, o que está acontecendo mesmo é uma defesa emocional. O homem acaba evitando o sexo para não correr o risco de falhar novamente. Isso não resolve nada, apenas adia e intensifica o problema. Saúde sexual equilibrada envolve desejo, ereção, controle ejaculatório e satisfação. Quando um desses pilares falha e não é tratado, os outros começam a ser afetados. Recuperar a confiança exige ação. Primeiro, normalize o episódio. Uma falha não redefine a sua identidade. Segundo, tire o sexo do lugar de prova. Sexo é conexão, não é uma competição. Terceiro, fortaleça a sua base física. Atividade física regular melhora a circulação e a testosterona. O sono adequado regula os seus hormônios. Alimentação equilibrada protege os seus vasos sanguíneos. E redução do seu estresse melhora a resposta da sua ereção. Quarto, busque avaliação médica quando necessário. Um médico em saúde sexual masculina pode identificar se tem uma causa hormonal, vascular ou emocional. Em alguns casos, medicação pode ser utilizada temporariamente para restaurar a segurança, enquanto a causa está sendo tratada. Isso não é fraqueza, é estratégia terapêutica. Quando a saúde sexual está em equilíbrio, o homem se sente até mais seguro, mais confiante, mais conectado com ele mesmo. Isso reflete no trabalho, nas decisões, na postura e até no relacionamento. Quando ela está negligenciada, isso afeta a autoestima, o humor e a estabilidade emocional. Cuidar da saúde sexual é cuidar da sua integralidade, e isso beneficia não só você, mas o seu relacionamento a dois. E aqui eu quero que você leve uma mensagem bem clara. A sua masculinidade não está na perfeição da sua ereção. Está na sua capacidade de assumir a responsabilidade pela própria saúde. Falhar na cama não te torna menos homem, mas ignorar a sua saúde sexual pode comprometer muito a qualidade de vida e o seu relacionamento. Se você passou por isso, não se esconda, não transforme vergonha em silêncio. Investigue, cuide, fortaleça. Se necessário, procure um médico em saúde sexual masculina e faça uma avaliação completa. Confiança verdadeira nasce da maturidade. E maturidade é cuidar de você mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outro homem que precisa ouvir isso. E aproveita para se inscrever aqui no canal, que a gente sempre fala sobre saúde sexual masculina com responsabilidade, ciência e, acima de tudo, verdade. Porque confiança se constrói e saúde sexual em dia é base para uma vida mais forte, um relacionamento ainda mais saudável. Até o próximo vídeo. Até lá!